Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. Hoje iremos falar a primeira parte da aula sobre sexo, saúde e sociedade. Então, antes de começar a falar realmente sobre alguns métodos, iremos falar sobre o que é contracepção, né? Contracepção é algo que você consegue fazer para impedir a gravidez e junto com um planejamento familiar. O que é um planejamento familiar? Planos de família. Anos para ser pai ou mãe, quantos filhos, quando, qual o melhor período. Tudo isso deve se levar em conta na hora de um planejamento familiar. Lembrando que o corpo ele fica na puberdade, já produz gametas, corre o risco de gravidez, ok? Então, justamente para impedir isso, a gente vai falar de alguns métodos contraceptivos que têm o objetivo de impedir a gravidez. Métodos garantem evitar a gravidez, uns mais eficazes do que outros, né? Então, a gente vai falar de alguns métodos. Lembrando que é necessário uma orientação adequada. Converse com seu pai, converse sobre a questão da orientação, questão de métodos. Se você não se sente à vontade, orientação de um médico. Peça para o seu pai, para sua mãe levar ao médico, tá? Para você ter uma conversa mais adequada e que possa vir a ter uma conversa de orientação específica, tá? A conversa com os pais, a orientação, verifique o tempo com o médico, peça conselhos, pai ou mesmo ao médico. Então vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Existem os métodos contraceptivos de comportamental, barreira, hormonais, esterilização. Comportamental tem como fator a observação do corpo, tá? Os métodos comportamental, eles são muito falhos, porque não tem uso de nenhum material, são apenas observação do corpo, a ação do seu próprio corpo. Então você deve conhecer seu corpo muito bem e nem sempre dá certo. Barreiras, que tem como objetivo impedir o encontro dos gametas, tanto o óvulo como o espermatozoide. A barreira ela impede o encontro do óvulo com o espermatozoide, dos gametas. Usa-se um material para impedir, é bastante eficaz, protege 99% contra gravidez. Hormonais, usa-se para impedir o encontro dos gametas. Só que usa-se substâncias químicas para impedir o encontro do óvulo e espermatozoide, tá? Então, diferente da barreira, que é um material, se usa substâncias químicas para fazer com que eles não se encontrem. Esterilização impede a continuação dos gametas. Tem o mesmo objetivo, impedir o encontro do óvulo com o espermatozoide. Só que de uma maneira que se usa cirurgia. Essa cirurgia que vai impedir o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Então vamos para alguns métodos comportamentais. O primeiro dele, o coito interrompido. Evitar a ejaculação dentro do corpo da fêmea, da mulher. Ou seja, a liberação dos gametas. Nós sabemos que a fecundação acontece internamente. Então, no coito, é evitar que os gametas masculinos tenham contato com o corpo, no interior do corpo da mulher. Então, se evita ejaculação, ou seja, liberar gametas dentro do corpo da mulher. Só que é um comportamento muito falho,
porque nem sempre acontece de dar tempo ou de evitar a ejaculação. Então, corre um grande risco. Tabelinha. Tabelinha é muito usada pelas mulheres para tentar adivinhar que dia que a mulher está fértil e assim evitar uma gravidez, evitar uma relação que possa gerar uma gravidez. Muito simples. Você vai calcular 7 dias antes e 7 dias depois de sua ovulação. Tá? Então você menstruou o primeiro dia. Então 7 dias antes da menstruação e 7 dias depois da menstruação. Esse período é chamado de período fértil. Você corre o risco de engravidar. Por que a tabelinha também é bastante falho? Porque nem sempre o ciclo menstrual é regular. Para as mulheres que têm um ciclo regular, beleza, ótimo. Mas como a maioria das mulheres não tem um ciclo menstrual regular, ou seja, menstruou no mesmo dia todo mês, isso pode ser muito falho, porque um mês você vai ter períodos férteis diferentes. Barreira, popularmente conhecido como camisinha, né? O preservativo, ele pode ser encontrado tanto masculino como feminino. A camisinha ela serve para evitar os espermatozoides encontrar o óvulo. É feito de material látex, né? E na ponta tem um reservatório onde vai ficar os espermatozoides. Ou seja, a barreira no material é o látex. O látex vai impedir que o espermatozoide saia para encontrar o óvulo. Ele vai ficar preso. Então, por isso que recebe o nome de barreira. Então, a camisinha é um tipo de barreira. Ela vai impedir a continuação do espermatozoide. E é o único método que tem 99% de garantia. Diafragma. Diafragma impede o espermatozoide também. Só que, ao contrário dos preservativos, o diafragma ele precisa ser usado junto com espermicida. É uma pomadazinha que mata espermatozoides. E o diafragma é mais complexo porque você tem que ter o tamanho adequado do seu útero. Então, para fazer o diafragma é necessário você ir ao médico para ele medir e conseguir fazer o diafragma de acordo com o tamanho do seu útero, né? Do seu colo de útero, a entrada. Então, por isso que dá mais trabalho, mas também é eficaz. Tem um DIU, que é o dispositivo intrauterino. É uma peça de cobre que é colocado dentro do útero da mulher, utilizado no útero. O ponto negativo é que você precisa ir ao médico, o médico que coloca para você. Ponto positivo, que tem uma duração de anos, muito tempo. Algumas mulheres, infelizmente, o corpo não aceita e acaba expulsando o DIU. Outras mulheres conseguem viver normalmente por anos com o DIU no útero. E o DIU ele vai impedir, ele mata os espermatozoides, impedindo que eles encontrem o óvulo dentro das tubas uterinas da mulher. Esterilização é um procedimento, um método que se usa a cirurgia. Então, existe dois tipos. Do homem, vasectomia, onde é cortados ductos. Os ductos é que levam o espermatozoide para fora. Então, você corta os ductos para impedir que esses espermatozoides sejam liberados. Na mulher, é chamado de laqueadura, onde corta-se as tubas uterinas. Cortando as tubas, o óvulo ele não vai ter a continuidade para encontrar o espermatozoide. Logo, a mulher não vai engravidar. Esse tipo de cirurgia ela é eficaz, mas irreversível. Uma vez feito, nunca mais você poderá ter filhos. Hoje em dia, com a tecnologia, existem alguns métodos como esse que você pode apenas dar um simples nó
para evitar, e quando você quiser ter filho, você faz um retorno cirúrgico para liberar. Mas a maioria das vezes é feito de maneira definitiva. Depois de feito, você não consegue mais liberar os gametas. Hormônios, conhecido como pílulas, né? São comprimidos que impedem a ovulação. Esses hormônios são liberados no seu corpo, enganando, fingindo o seu corpo, fazendo com que ele tenha um engano de liberação de óvulo, mas na verdade ele não libera, impedindo assim a liberação. Deve ser feito apenas como orientação médica, tá? Não se usa nenhum tipo de hormônio só porque a coleguinha ou a prima ou a irmã está usando. Cada pessoa tem o seu, então deve-se ter uma orientação médica. E são cargas hormonais muito grandes, e isso pode acarretar, prejudicar futuramente. Então, a orientação médica também serve para a questão da dose ideal. Podem ser feitos comprimidos ou injeções de hormônios, que terão o mesmo procedimento, evitar a ovulação. A pílula do dia seguinte não é considerado um método porque é um perigo muito grande. A pílula usada para a questão hormonal, ela é dividida em uma cartela todinha, onde a mulher tomará uma por dia, mesmo horário. A pílula do dia seguinte, ela tem a mesma ação dessa cartela apenas em um comprimido, né? Ou às vezes 2, mas é uma reação muito grande do organismo. Então não deve ser garantia de fazer relação e tomar pílula, tá? Isso traz um mal muito grande para o seu corpo, uma carga de hormônio muito grande que pode acarretar futuramente algumas deficiências. Meu muito obrigado e até a próxima.